Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos. Eu sei que os meus irmãos estão, nesse momento, reunidos para oferecerem a Deus mais um culto doméstico, desta vez com ênfase em estudos bíblicos, e estamos na sequência dos nossos estudos que denominamos a harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos, eu já disse para vocês, nada mais é do que uma tentativa de leitura sincronizada dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por meio da qual estamos tentando entender o passo a passo da vida de Jesus. Deixamos os nossos irmãos ali na última visita de Jesus a Nazaré. Os meus irmãos sabem disso. Lá ele não foi bem-vindo, lá ele foi motivo de escândalo, porque o autor, o agente daquelas palavras e daquele poder miraculoso que operava era de um carpinteiro conhecido da cidade, filho de um carpinteiro também conhecido, membro de uma família conhecida. Essa familiaridade com os conterrâneos fez com que os nazarenos não tivessem a confirmação mais plena possível por meio de sinais do messianado de Jesus Cristo. Agora, após aquela última visita a Nazaré, Jesus fez também uma última viagem por toda a Galileia. Nesse momento, ele enfatizou a escassez de obreiros, disse a respeito da necessidade de nós suplicarmos ao Senhor da seara que enviasse obreiros para a sua seara. Depois, na sequência, ele deu autoridade aos 12 para fazerem milagres e expulsar demônios, além de, também aos 12, ter dado uma série de instruções, advertências e estímulos para, por fim, enviá-los numa jornada de pregação evangelística com realização de milagres e de expulsões de demônios. Esses textos, eles estão em Mateus capítulo 10, versículo 1, até Mateus capítulo 11, versículo 1, em Marcos capítulo 6, versículo 7 até o versículo 13, e em Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6. Marcos e Lucas ainda trazem um relato de retorno dos 12 deste envio de Jesus após a sua missão. Isso está em Marcos capítulo 6, versículo 30 e Lucas capítulo 9, versículo 10, primeira parte. Ocorre que a fama de Jesus, que crescia em toda parte ali, na região da Galileia, fez Herodes identificá-lo como João Batista. Isso está em Mateus capítulo 14, versículos 1 e 2, na sequência de Marcos capítulo 6, versículos 14 a 16, e Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9. É nesse contexto que os evangelhos sinóticos, em retrospectiva, nos dizem a respeito da prisão, dos motivos da prisão de João Batista, ocorrida há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? Há 1 ano e meio, e também colocando esta narrativa como pano de fundo para explicar a execução do Batista ocorrida exatamente neste ponto da cronologia. Os textos são Mateus capítulo 14, versículos 3 a 12 e Marcos capítulo 6, versículos 17 a 29. O que vamos falar hoje, portanto? Bem, hoje nós vamos falar da necessidade de obreiros, dita no contexto da última jornada de Jesus pela região da Galileia, seguida também da instrução, de advertências, de estímulos ao 12, para o fim de serem eles enviados a pregar e a ensinar o Evangelho do Reino, e também, por outro lado, vamos ouvir falar da execução de João Batista, contada no contexto de uma retrospectiva que explica o motivo da sua prisão e também a razão de sua execução. Os nossos textos são, portanto, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, e também Mateus capítulo 14, versículos 1 e 12. Eu já quero pedir aos meus irmãos que abram a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Também os textos paralelos, Marcos capítulo 6, versículos 6 a 30,
e Lucas capítulo 9, versículos 1 a 10. Esses são os textos. Quero que os meus irmãos, repito, abram comigo em Mateus capítulo 9, versículo 35. Nós vamos começar a leitura daí. Mas, antes de tudo mais, nós vamos orar nesse momento e buscar a graça de Deus nesta hora. Façamos isto. Senhor, nós te buscamos nesta hora, suplicamos de ti tua bênção, tua graça, a tua maravilhosa assistência do teu Santo Espírito, sem a qual a palavra de Deus se não nos aproveita. Pedimos a ti que ela seja aplicada em nós, mas não apenas à mente, não apenas ao intelecto, não apenas a título de recepção de informações, mas sim, Senhor, que seja aplicada em nós com o poder do teu Espírito, de modo a sermos transformados por ela dia após dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, porque aqui nós temos a última campanha de Jesus na Galileia. Mateus 9,35 diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, esta última campanha de Jesus fê-lo sentir a necessidade de não agir sozinho, fê-lo sentir como a necessidade era grande para que ele a atendesse sozinho. As multidões, ele disse, estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 36, segunda parte. Além disso, ele disse no versículo 37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vejam, meus irmãos, que Mateus nos diz que Jesus se compadeceu das multidões de desgarrados. Eram multidões de desgarrados, multidões sem líder, multidões sem líderes, pastores que as apacentassem, que lhes mostrassem o caminho, de modo que elas estavam, digamos, na melhor das hipóteses, mal apacentadas, mal orientadas. E Jesus se compadeceu dessas multidões. A palavra compaixão aqui exprime uma forte emoção que redunda em atos concretos de misericórdia, em atos de solidariedade. A compaixão de Jesus face à grande necessidade da seara está na base da ordem a que se rogue a Deus. Deus, o Senhor da seara, que é também compassivo, que se rogue a Deus para que ele mande trabalhadores à sua seara, segundo o capítulo 9, versículo 38, e também está na base aqui do envio dos 12. Tudo isto tem como base a compaixão de Jesus. Note, porque Jesus se compadece das multidões, ele diz aos discípulos que roguem ao Senhor da seara que mande obreiros para a grande seara. Mas também esta compaixão explica aquilo que acontecerá no capítulo seguinte, o envio dos próprios discípulos. O digno de nota aqui é que aqueles que foram chamados a orar por obreiros, eles são os obreiros a serem enviados no capítulo seguinte, a partir do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Pois bem, a partir do capítulo 10, versículo 1 de Mateus, os textos paralelos são Marcos, capítulo 6, versículo 7 seguintes, e Lucas, capítulo 9, versículo 1 e seguintes. Aqui nós temos uma informação no sentido de que os evangelistas sinóticos introduzem o discurso de preparação do envio com informação de que Jesus deu autoridade aos 12 para que eles exercessem sobre espíritos imundos e para que curassem doentes e enfermos. Em Mateus, isso está em Mateus capítulo 10, versículos 1 a 4, versículo 1 sobretudo. Jesus possui, meus irmãos, tanto a autoridade própria como ele age na autoridade que ele recebeu do Pai.
Os discípulos poderiam executar aquelas obras extraordinárias somente na medida em que recebiam a autoridade de Jesus para fazê-las. É bom lembrar aqui nesse ponto que nós temos também instruções específicas para uma missão específica, limitada no tempo e a certas pessoas. Então, nós temos aqui, em um certo sentido, instruções que só foram aplicadas naquele contexto, que não se devem aplicá-las em outras atividades, em outros tempos da atividade missionária da igreja. Agora, é verdade também que a partir do versículo 16 nós começamos a encontrar princípios que devem sim ser observados pelos apóstolos em momento posterior e, claro, de toda esta passagem nós vamos extrair melhor muitos princípios que também serão observados durante todo o tempo da história da igreja militante. Pois bem, Jesus está enviando os 12. Ele está enviando os 12 para qual campo missionário? Esta é a primeira informação que quero ver com vocês e que está em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. O campo missionário é restrito às ovelhas perdidas da casa de Israel, ficando de fora os gentios e os samaritanos. Versículos 5 e 6 do capítulo 10, eu repito. Este campo missionário restrito é idêntico ao campo missionário de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 24, ele também pregava as ovelhas perdidas da casa de Israel até aquele momento. A mensagem a ser pregada é que está próximo o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 7, você pode me acompanhar. Se você cotejar esse texto com Mateus capítulo 4, versículo 17, você vai perceber que a mensagem que Jesus manda com que os discípulos propaguem é a mesma que ele mesmo estava pregando. Os discípulos deveriam, além disso, meus irmãos, fazer o seu trabalho esperando a provisão de Deus. Eles não deveriam esperar a provisão dos outros, nem de sua própria precaução, porque Jesus disse, digno é o trabalhador do seu alimento. E aqui nós temos os textos paralelos de Mateus capítulo 10, versículos 9 e 10, Marcos capítulo 6, versículos 8 e 9, e Lucas capítulo 9, versículo 3. Mateus diz, e aqui eu quero fazer estas observações, porque numa leitura paralela que você mesmo fará na sua devoção, você vai perceber que nós temos uma aparente contradição aqui. Preste atenção comigo. Mateus diz que não é para se prover nem de bordão, como em Lucas. Mas Marcos diz que nada levassem, exceto bordão. Olha uma outra contradição aparente que nós temos aqui no sopesamento desses textos paralelos. Segundo Mateus, não se deveria prover nem de sandálias, mas Marcos diz que fossem calçados de sandálias. Então, afinal de contas, Jesus disse para que os discípulos levassem bordão ou não, que se calçassem, se provessem de sandálias ou não. Vejam, provavelmente Jesus disse que os discípulos partissem em missão do modo como estavam. Se alguém tinha um bordão e estivesse calçado, assim partissem, se não que fossem assim mesmo, do modo como estavam. O ponto enfatizado aqui é que os discípulos deveriam obedecer à ordem de Jesus, dependendo somente da provisão de Deus, meus irmãos, e evitando ao máximo qualquer tipo de abordagem que levasse, que tivesse um tom mercenário. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8, de graça recebestes, de graça dai. O sustento dos missionários seriam providos, sim, pela provisão divina, não é? Seria uma provisão divina, sem dúvida. Agora, essa provisão operaria não por meio de um milagre, mas por meio da hospitalidade daquelas pessoas que haveriam de responder positivamente à mensagem dos apóstolos.
Estas pessoas seriam consideradas dignas de receber os representantes de Jesus, dignas de receberem os discípulos de Jesus. Isso está no capítulo 10, a partir do versículo 11 até o versículo 13, primeira parte. Agora, claro que haveriam também aquelas pessoas que rejeitariam, não é? A rejeição também seria esperada, mas nesta hipótese, os missionários deveriam sacudir o pó dos vossos pés da casa ou da cidade, não é? É como aquela que rejeitou os enviados do Messias. Então, chegar na casa de alguém e saudar com paz era muito mais do que simplesmente uma saudação formal. Os discípulos, com esta saudação, esperavam ser bem recebidos. Caso não fossem, é verdade, eles não iriam perder coisa nenhuma. O texto diz que a paz retornaria para eles sem nenhum tipo de prejuízo para aqueles que anunciam a palavra de Deus. Agora, nesse caso, eles deveriam sacudir dos vossos pés o pó, em testemunho contra aquela casa, em testemunho contra aquela cidade, dando a entender que ela já estava pronta para juízo, segundo Mateus capítulo 10, versículo 15, onde se lê o seguinte: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16, versículos 16 a 23, volte seus olhos aí comigo para esta porção da palavra de Deus. Esse parágrafo traz admoestações a respeito de como os discípulos deveriam se comportar em um ambiente hostil. Na passagem, os meus irmãos ouvirão e lerão, não é? Expressões do tipo ovelhas no meio de lobos. Está aqui no versículo 16, ovelhas no meio de lobos. Versículo 17, acautelai-vos dos homens, acautelai-vos dos homens. Versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Nesse ambiente hostil, eles deveriam ser, segundo o versículo 16, prudentes, mas prudentes sem ser sagazes, prudentes sem ser perniciosos, e prudentes sem ser caluniadores, prudentes sem ser maliciosos. Mas também eles deveriam ser simples, mas ser simples não significa ser ingênuo, não significa ser crédulo, excessivamente crédulo, não é? Então, sim, eles deveriam ser prudentes sem ser perigosos e também simples sem ser ingênuos. Os missionários seriam levados, segundo Jesus, a autoridades públicas. E aqui nós começamos a perceber que Jesus tem em vista um horizonte mais distante, que passa para além daquela experiência do envio dos 12 naquele momento. Os missionários seriam levados a autoridades públicas, versículos 17 e 18, mas isso seria mais uma oportunidade para testemunhar. O Espírito de Deus iria levá-los a falar as coisas certas, a dizer as coisas certas no momento certo. Além disso, até as relações familiares, meus irmãos, seriam profundamente afetadas, conforme o versículo 1. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Mas, em todo caso, a perseverança é a marca dominante do discípulo de Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, segundo o versículo 22. Mesmo as perseguições contribuiriam, meus irmãos, a que os discípulos testemunhassem ao maior número possível de cidades, conforme o versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E o resultado é que, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, essas perseguições levariam os discípulos de uma cidade a outra e eles haveriam sim de percorrê-las até que
venha o Filho do Homem. Bom, o que significa a expressão até que venha o Filho do Homem? Certamente aqui não significa a segunda vinda de Jesus, mas a entronização de Jesus em toda a sua autoridade, como ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, após a ressurreição, não é? É-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. A partir do versículo 24 de Mateus capítulo 10 até o versículo 33, Jesus ensina aos discípulos que eles deveriam esperar perseguição, inclusive frente àquilo pelo que passou o mestre. Se o mestre passou por estas experiências, os discípulos deveriam esperar passar por elas também, por que não? Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os domésticos. Entretanto, os discípulos deveriam saber a quem temer e a quem não temer. Quem eles deveriam temer? Eles deveriam temer a Deus. Por que temer a Deus? Porque somente Deus pode lançar a alma no inferno. Então, que eles temessem o fracasso na comissão divina de proclamar a verdade. Eles deveriam proclamar de maneira pública, nos eirados, aquilo que eles ouviram no ambiente mais privado da comunhão com Jesus. Então, qual é o temor dos discípulos? Deve ser este: em fracassar frente à comissão divina. Agora, por outro lado, eles não deveriam temer aos homens, porque no máximo os homens matam o corpo, segundo os versículos 26 a 28. Agora, a partir do versículo 29, nós temos uma série de ditos de Jesus, versículos 29, 30 e 31, para ser bem exato. Nós temos ditos de Jesus que nos asseguram, meus irmãos, não a imunidade contra a morte. Jesus cuida dos pássaros, dos pardais. E os pardais ainda assim morrem. Então, nós não temos nos versículos 29 a 31 uma imunidade contra a morte, mas nós temos a certeza de que nada nos ocorre, nem a morte, senão pela vontade soberana de Deus. Olha o que dizem esses versículos: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. E aqui o parágrafo é concluído com aquilo que em essência e em última instância traz implicações eternas. O que, pastor? Tem implicação eterna no fim das contas. Meus irmãos, o que tem implicação eterna é a nossa lealdade a Deus. Se manteremos a nossa confissão em todas as circunstâncias da nossa vida. E é por isso que nós encontramos o seguinte em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34, versículos 34 a 39, nesse parágrafo tem-se refletida a dificuldade do testemunho cristão, não é? É uma dificuldade que é vivida inclusive no seio familiar, conforme os versículos 34 a 36. E nos versículos 37 a 39, nós temos o custo do discipulado. Esse custo é, de fato, rigoroso, é custoso seguir a Jesus. Como um antigo bispo anglicano do século XIX bem falou, a salvação é de graça, mas custa-nos tudo.
Jesus quer nada menos do que a devoção, do que a entrega da vida inteira. Agora, a missão é verdade que tem um aspecto de perseguição, porque afinal de contas o mestre foi perseguido. Sim, tem um aspecto da perseguição, mas ela não é feita só de perseguição, resistência e rejeição. Ela é também recebida em inúmeras casas com ação de graças. Em inúmeras casas. E nesses casos, meus irmãos, aqueles que dão boas-vindas aos missionários na qualidade de representantes de Jesus, Jesus lhes garante. Eles têm um galardão garantido. Esse é o teor dos versículos 40 a 42 de Mateus, que eu vou ler para vocês. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O galardão daquele pequenino que é discípulo de Jesus também será daquele que auxiliar em sua missão. Ditas essas instruções, então Jesus enviou os 12, isso está em Mateus capítulo 11, versículo 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, também partiu dali e a ensinar nas cidades deles. Então eles foram enviados, Jesus também não ficou sem fazer nada. Jesus também foi em sua própria missão. E, meus irmãos, Marcos e Lucas, Marcos capítulo 6, versículo 30 e Lucas capítulo 6, versículo 10, nos informam sobre o retorno dessa missão. Aqueles discípulos enviados, os 12, enviados de 2 em 2, retornaram a Jesus e relataram a Jesus tudo quanto haviam feito e tudo quanto haviam ensinado. Muito bem, é nesse contexto que nós precisamos, quem está me acompanhando com Mateus, nós precisamos dar um salto, porque nesse contexto nós temos a equivocada identificação de Jesus com João Batista por parte de Herodes Antipas, e aí precisamos dar um salto a Mateus capítulo 14. Nós vamos agora estar com os versículos 1 a 12. Me acompanhe, por favor. A fama de Jesus, claro, crescia na Galileia. Jesus estava realizando muitos milagres. A partir disso, os próprios discípulos de Jesus, quando eram enviados em nome dele, com a autoridade que haviam recebido dele, de alguma maneira contribuíam para o avanço da sua fama. Esta fama de Jesus, ao mesmo tempo associada àquela consciência pesarosa de Herodes Antipas, porque Herodes Antipas mandou executar João Batista, fez com que o Herodes Antipas concluísse que Jesus era o João Batista que havia ressuscitado e que, porque ele havia ressuscitado, ele tinha sobre si, ou por meio de si, uma força milagrosa, extraordinária, operando por meio dele, o que explicava aqueles milagres realizados por Jesus. Uma ideia bastante bizarra, não é? Herodes Antipas, imaginando, cheio de peso na consciência, olhando para a fama de Jesus, que Jesus é João Batista ressurreto. Imaginemos isto, não é? Muitos disseram assim, não é João Batista não, é Elias. Mas Herodes não queria saber de nenhuma outra tese. Insistia na sua própria tese de que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Agora, qual foi a última vez que nós ouvimos falar de João Batista? A última vez que lemos a respeito do Batista foi no episódio em que ele estava preso. Em Mateus, isso está em Mateus capítulo 4, versículo 12. Também em capítulo 11, versículo 2. Agora,
nós somos informados em retrospectiva o que levou João Batista ao cárcere. O que levou João Batista ao cárcere? Mateus capítulo 14, versículos 3 e 4 nos dizem exatamente. É que João andou, digamos, falando alguma coisa que não era politicamente correta, digamos assim, não é? Falando alguma coisa que não era politicamente correta, e denunciou Herodes, acusou Herodes de pecado, de adultério, de prostituição, por Herodes haver se casado com Herodias, mulher de Filipe, o seu irmão. Então, João Batista, destemido, dizia para o governador: não te é lícito possuí-la, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Eu repito, Mateus capítulo 14, versículos 3 e 4, Marcos capítulo 6, versículos 17 e 18. A denúncia de João Batista causou, digamos, um desgaste público a Herodes ante seus súditos, como também, segundo informação do historiador judeu Flávio Joséfo, ensejou um problema de segurança pública. Por Herodes, digamos assim, convivia com um dilema de amor e ódio com relação a João Batista. Há um sentido, há um lado, há uma face de que por Herodes João já teria sido executado, não fosse o peso da opinião popular em seu favor. Isso está em Mateus capítulo 14, versículo 5, que diz assim: querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Mas, por outro lado, havia no coração do próprio tetrarca uma espécie de temor. E, segundo Marcos, Herodes até o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Segundo Marcos, capítulo 6, versículo 20. Eu digo para vocês que era uma relação de amor e ódio, não é? Tinha um lado de eu estou querendo me livrar dele, mas, por outro lado, existia um quê de respeito por ele. É um homem respeitável, é um homem irrepreensível. Eu temo as palavras dele. Imaginamos, né? Os pensamentos de Herodes Antipas. Agora, estas eram as razões pelas quais, de um lado, o temor do próprio Herodes, por outro lado, a popularidade do profeta João Batista, levavam Herodias, que odiava João de todo o coração, a não poder matá-lo. Estas causas impediam Herodias de executar o seu plano de matar João Batista. Até que o dia em que se comemorou, meus irmãos, um aniversário de Herodes, surgiu como o dia favorável aos propósitos de Herodias. Uma promessa de dar a filha de Herodias, sempre instigada pela mãe, o que ela pedisse, resultou na decapitação do profeta. Isso está em Mateus capítulo 14, versículos 6 a 11, e os meus irmãos têm esta história, o texto paralelo, com mais detalhes ainda, é Marcos capítulo 6, versículos 21 a 28. Quando João morreu, decapitado, os discípulos de João o sepultaram e foram comunicar o fato a Jesus. Isso está em Mateus capítulo 14, versículo 12. Depois, versículo 12, segunda parte. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Aí os meus irmãos começam a entender comigo que esse fato dos discípulos de João terem ido comunicar a Jesus o falecimento do Batista, indica que, em algum sentido, na cabeça dos discípulos de João, já naquele momento, já é compreensível que João Batista era apenas o precursor de Jesus. Que Jesus tem um movimento próprio, que, embora iniciado com João, deve prosseguir por sua própria autoridade. E aqui nós deixamos os nossos irmãos até aqui. Vamos ver se continuamos nas próximas quintas-feiras, analisando, lendo o passo a passo da vida de Jesus com base
nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai de amor, nós mais uma vez te buscamos nesse momento. Te suplicamos, ó Senhor, que tu sejas com o teu povo que está exilado do culto, exilado da adoração pública, impedido de exercer a sua vocação, impedido de cumprir a sua missão neste mundo que também é reunir-se para te adorar. Tenha misericórdia do teu povo. Sim, Deus, restaure a sorte de Sião, traga-nos de volta aos teus altares e ali reunidos como igreja do Senhor, cumpramos nós a vocação que tu nos deste de te adorar como teu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós concluímos o nosso vídeo aqui. Claro que vocês têm ainda um momento de oração. Estejamos todos orando nesse momento, não é? Nós temos tantos motivos de oração e, ao mesmo tempo, tantos motivos para elevar a Deus as nossas ações de graças. Um forte abraço em todos vocês. Deus abençoe.